Quando o Senhor colocou no coração que nós estamos terminando o ano, e até aqui, se nós chegamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou, amém? Muitas pessoas, irmãos, estão na rua, desviadas, não querem mais saber de Deus, já perderam a esperança. E para onde eles estão caminhando? Aquele que se afasta da presença de Deus, nós temos que lamentar, porque cada vez que a pessoa se afasta de Deus, se nós, na presença de Deus, nós temos assim, enfrentado lutas, aqueles que se afastaram de Deus, a quem Ele vai socorrer, não é? Então nós mesmo assim, no final do ano, né, nós tivemos aí há pouco tempo uma reunião com a liderança, e eu senti no coração da gente organizar essa festa. E Deus proveu, né? Deus proveu pessoas, proveu recursos, o lugar, e o tempo da semana meio de bravo, de tempo de chuva, e aí nós oramos para que o Senhor nos desse um dia de sol, e Deus realmente cumpriu, né? Como disse a irmã Débora, né? Muitas pessoas com o rostinho vermelho, né? Então foi um dia muito lindo, então uma festa maravilhosa, e essa festa ela começou com o objetivo de fazer um culto de ação de graça, um culto de agradecimento a Deus, porque realmente Ele tem cuidado de nós, é Ele que tem feito com que a gente não tivesse parado no meio do caminho, a gente não tivesse desmaiado, e aqueles que estavam de repente até desmaiando, Deus estendeu a mão, levantou. Então, glória a Deus, tivemos aí um dia de sol, de batismo, o culto, né? Tivemos ali o almoço maravilhoso, como sempre, né? As irmãs que providenciaram o almoço, um churrasquinho muito bom. Eu posso dizer uma coisa, eu não conversei com todo mundo, mas das pessoas que foram, comeram e beberam à vontade, não foi? Se alguém falou, eu não comia porque não quis, porque, glória a Deus, Deus tem sido assim, uma mão, né, poderosa, né? Deus tem sido um abençoador tremendo, e nisto nós vimos a mão de Deus mais uma vez. Agora, muitas vezes, irmãos, se você não comeu, se alguém falou assim, eu não tenho, é porque não quis, não recebeu, porque não quis, não porque Deus não proveu. O culto, um culto maravilhoso, pode ser que teve alguém lá que foi e voltou com o coração fechado, mas Deus abriu os corações, foram momentos de testemunhos maravilhosos, compartilhamento, né? Então, Deus dá oportunidade. Agora, se eu e você resolvermos fechar a nossa guarda, né, Deus não pode fazer nada. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu com os braços abertos. Ele poderia ter simplesmente fechado os braços. Quem ia abrir os braços de Jesus para pregar Ele na cruz? Quem era o homem que poderia fazer isso? Mas nós podemos fechar os nossos braços para Deus. E quando você fecha os braços, você fecha o seu coração. Quando você faz assim, você está protegendo, fala assim, não venha, que no meu coração não está aberto. Então, muitas vezes, nós não abrimos o nosso coração. E aí, as razões que você tem, às vezes você briga com Deus, eu tenho um temor tremendo, né? A gente fala com Deus, às vezes nós questionamos a Deus, mas assim, quem sou eu para brigar com Deus, né? Nem pensar. Jó, ele falou, se um dia encontrar com Deus, o dia que eu encontrar com Deus, eu vou falar isso. Aí ele encontrou com Deus, né? E depois que Deus deu uma lavada nele, ele falava, o senhor está certo, né? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei ali a separação das águas, né? Que as ondas não passam desse lugar, nada acontece se não for a ordem de Deus. Onde você estava quando eu dei ordem ao firmamento? Então, Jó falou o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quando nós começarmos a andar com Deus como Ele quer que nós andemos, as coisas começam a mudar na nossa vida. A gente para de ser ranheta e querer as coisas do nosso jeito e deixar Deus fazer as coisas do seu jeito. Então,
nós temos que ver o seguinte, que muitas coisas na nossa vida, muitas bênçãos nós não temos alcançado, porque nós insistimos que tem que ser de um jeito, nosso jeito. Que nem aquela pessoa que, né, você já deve ter visto essa ilustração, numa enchente, as casas estavam sendo inundadas, né? E a pessoa tinha uma promessa que Deus ia mandar anjos para lhe salvar. E ela ficou ali, né? A água foi subindo, né? Enchente, subindo. E aí todo mundo começou a evacuar, né? A desocupar aquela região. E a pessoa ali teimosa. Aí a água subiu mais um pouco. O Senhor vai mandar os anjos me buscar. Aí a água subiu, eles foi subindo no telhado. Veio o bombeiro. E ele, não, o Senhor vai mandar uns anjos. Aí, conclusão, a casa rodou e a pessoa morreu. Porque ele não atendeu o chamado dos bombeiros, né? Aí chegou lá no céu, pô, Senhor, né? O Senhor falhou comigo. Eu esperava que o Senhor fosse mandar anjos. Ele falou assim, como eu te mandei tantos? Te mandei tantos. As pessoas às vezes ficam aguardando a coisa do seu jeito, mas não acha que Deus tem a obrigação de fazer do seu jeito. Tem uma passagem na Bíblia que eu não preparei para citá-la, mas veio agora a lembrança que quando eu li uma passagem do rei Davi, que me lembra bastante, né, nas guerras, na estratégia de guerra que o Senhor dava para ele. O Senhor falou para ele, quando ele viu o exército dos filisteus lá, tremendo, muitos homens, e ele ficou apavorado, falou, Senhor, né? Ele falou, fica tranquilo, você está achando que são muitos homens que estão ali? Você não viu o meu exército, que eu vou mandar te ajudar. Quando você ouvir, por cima das amoreiras, um estrondar de cavalos correndo, eu estou indo à frente. Irmãos, às vezes a gente fica esperando o Senhor vir, né, dali. E o Senhor pode vir daqui, pode vir daqui. O importante é que Ele venha e nos ajuda. Amém? Quantas vezes nós somos teimosos em querer ser ajudado, esperando que ajuda, que Deus vai mandar uma carruagem de fogo, vai descer os anjos, né? Pode fazer isso, lógico que pode. Mas o Senhor, Ele usa pessoas. Nós somos, muitas vezes, anjos de Deus, enviados de Deus. Amém? Por que você acha que você não é uma pessoa de Deus para servir uma pessoa a pedido do Senhor? Precisa vir algum anjo reluzente, cuidado com o anjo de luz, né? Que não é de Deus. Mas glória a Deus. Tem uma passagem lá em Eclesiastes que fala que há tempo para todas as coisas nessa vida, né? Tempo para chorar, tempo para rir, para festejar, tempo de nascer, tempo de morrer. Ontem foi um dia de festa, mas assim, uma festa completa, uma festa espiritual, uma festa, depois um banquete lá que foi servido para nós, a comunhão da igreja, tudo estava lindo, maravilhoso. Mas, quando a gente começou ali o testemunho, dentro daquela direção que Deus tem me dado, mostrado aqui para a nossa igreja, irmãos, como nós precisamos achegar a Deus. E você vê as pessoas distanciando de Deus. Você lembra que está lá em Apocalipse, no final dos tempos, muitos se esfriarão? Então, nós vimos ali testemunhos de como nós temos visto lutas. Se eu falar para vocês, né, eu, pastor Rodrigo, que temos acompanhado nas famílias, visitado, procurado trazer assim um acompanhamento naquilo que a gente pode fazer, sabemos que as lutas não são poucas, são muitas as lutas. E aí, na hora dos testemunhos, a gente viu ontem, né, testemunhos ali emocionantes. Nós vimos o testemunho do irmão André, que fez muitos ali chorar, né, irmão? A gente chorou junto, porque realmente, pensa no Réveillon,
Todo mundo, o irmão André compartilhou, né? Todo mundo, alegria, festa, tal. Aí você recebe um telefonema da irmã dele lá, que tinha tido um acidente. E ali começou uma situação de tristeza, de preocupação. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, né? O irmão Marcos não está aqui, o Marcos Lucena. Ele passou essa semana uma notícia de um pastor Denilson, se não me engano, que ele conhece ele há muito tempo, não sei qual que é a igreja dele, acho que já foi da Batista, que esse pastor, né, Deus vai abençoando, e ele abriu um ministério, não lembro o nome do ministério dele. Eu sei dizer que esse ano, apesar das dificuldades de muitas pessoas desempregadas, Deus abençoou ele por uma viagem de férias com a família dele, com a esposa dele, lá para a Bahia, lá não sei, para o Nordeste. E ele está lá naquela viagem, no que chega a notícia que a filha dele tinha sido assassinada por um psicopata. Saiu até no jornal, uma pessoa aqui de Osasco. 28 a 30 anos. Pode um negócio desse? A pessoa, você sai para viajar, deixa sua filha, uma pessoa da igreja, direita, mas por uma coisa que você não sabe explicar, teve um relacionamento na internet, segundo o irmão Marcos, que a notícia era diferente, né, que era um site de relacionamento de namoro, mas disse que era não de emprego, atraiu ela para essa situação de emprego, aí foi ver, não era emprego, mas já era um psicopata, e como ela não quis nada com ele, ele preparou uma situação que acabou com a vida da moça. Tragédia, né? Pode, né? Um homem de Deus, uma pessoa lutando, crescendo o seu ministério, né? Fazendo a obra de Deus, e aí acontece um negócio com sua filha. Aí tem o nosso irmão Walter, que nós estamos aqui sentindo a falta de ver ali o rostinho dele, a irmã Juliana, né? Foi para uma cirurgia, era mais tranquila. Aliás, terça-feira da outra semana, ele estava aqui com a irmã Aninha para o estudo do batismo. E aí ele sentiu lá um problema de sangramento, falou, tem que ir ao médico porque eu estou com um problema, né? Foi ao médico, olha, era um problema de cálculo renal, mas parou de sangrar, ele voltou para cá, olha, graças a Deus tudo bem. Mal sabia ele que aquilo ali era um sinal de um calvário, né? Lógico, nas suas respectivas extensões, mas assim, começou ali uma revelação de um problema, que ele foi para a cirurgia do cálculo renal, teve um problema que poderia ser tão simples. Quantos já fizeram essa cirurgia de cálculo renal? Complicou a uretra, teve um problema lá no rim. Moral da história. Eu fui visitar ele por 2 vezes, ontem, sábado estive lá, sexta, estive lá com ele, estava bastante abatido, mas, glória a Deus, que os médicos falaram, não, já está, né, vai ficar bom, vai voltar para casa, mas assim, a gente percebe, você está tudo bem, você faz seus planos, o final do ano, né, já estava com as notas da escola tudo pronto, né, para encerrar o ano letivo e tal, que ele é professor, de repente vem uma situação assim que muda tudo. Aliás, eu estou falando, tem muitas coisas que são espirituais. Ele estava ali, ele e a Juliana, assim, para ajudar a gente a organizar esse evento, nas atividades, muitas coisas que ele tinha experiência da outra igreja. Mas, enfim, o Senhor cuidou, mas assim, a pessoa passa por uma situação que você não pode imaginar, estava tudo, era assim um planejamento de uma forma, de repente as coisas mudam. Mas glória a Deus, que a gente espera que logo, no próximo culto, quem sabe ele já pode estar aqui conosco, né? Deus tem cuidado, então a gente vê a mão de Deus cuidando, mas vem a situação. É isso que nós estamos falando. Ontem, todo mundo voltando feliz, no fim da tarde, já quase encerrando, e o nosso irmão Carlinhos, né? O Ricardo, que ninguém conhecia ele por Ricardo, caiu lá no campo, né, na brincadeira lá com bexigas de água,
escorregou, bateu o ombro, e aí estava aquela situação lá, aquela situação, o pessoal acudindo ele, que ele tinha caído, que tinha machucado o ombro, mas ele não podia nem mexer o ombro. Aí eu vi o pessoal querendo puxar o ombro, outro tá, ele, não mexe. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração de ir lá acudir. Eu falei, não, se ele não pode mexer o braço, eu falei, você não mexe, vamos levar para o hospital. E aí o Daniel foi comigo lá. Então, não, foi só uma luxaçãozinha e tal. Chega lá, faz o exame, graças a Deus, né, um atendimento maravilhoso, né, Daniel? O médico, eu acompanhei na sala do médico, o médico fantástico, atendeu muito bem, fez radiografia, fraturou o ombro. E aí ele falou assim, não, eu quero ver, talvez precisa fazer cirurgia. Olha só, né? Nós tínhamos orado ali, eu orei com o Carlinho, né? Mas graças a Deus o médico falou assim, 3 semanas de imobilidade. Mas já mudou, não é verdade? Mudou. E ele com aquela dor. E o mais interessante, nessa hora a gente descobre os medos, né, das pessoas. O médico falou assim, você quer uma injeção para tirar a dor, para você ir embora sem dor? Ou quer tomar o remédio em casa? Adivinha o que ele preferiu? Injeção não. Ficou com a dor, né? Foi embora com dor, mas não tomou a injeção. Paciência, cada um tem a sua escolha. Irmãos, todo mundo vem ali naquele ônibus, eu creio, né? Feliz pelo dia. Mas tinha uma pessoa entre elas que não estava feliz. Estava feliz com o que Deus cuidou, mas sabendo que 15 dias no mínimo, 3 semanas, né? 20 dias talvez, de molho, né? Sem poder trabalhar. Então o que nós estamos falando? Faz lembrar a palavra que Paulo dá para nós lá em Efésios 6, de 10 a 13. Abra comigo no livro na carta de Paulo aos Efésios 6, de 10 a 13. Efésios, Paulo fala nessa carta aos irmãos da seguinte forma. Ele fala o seguinte, Efésios 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí, no verso 13, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Bem? Feche seus olhos para nós orarmos nessa palavra. Pai, nós te agradecemos pela igreja do Senhor, agradecemos por aqueles que vieram, pelos visitantes, agradecemos também aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar alcançando aonde eles estiverem, que essa palavra chegue ainda para eles, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, que agora dá liberdade ao Espírito Santo. Pai querido, nós oramos, buscamos no Senhor a direção para a nossa igreja, e o Senhor trouxe-nos essa palavra para nos falar hoje sobre estarmos preparados para o dia mau, e nós temos visto, Senhor Deus, que realmente ele tem acontecido, e é um dia mau, é uma coisa que ninguém pode, Senhor Deus, se furtar, saber, achar que não vai acontecer com ele, porque nós estamos sujeitos, Pai. A palavra de Paulo aqui nos fala claramente para nós tomar toda a armadura de Deus, para estarmos revestidos, preparados para o dia mau, para depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis, Pai. É nessa direção, Pai querido, que nós oramos, pedindo que o Espírito Santo agora venha a revelar para nós a tua direção para essa palavra. Traz a nós o sentido, porque essa mensagem, traz para nós o entendimento. Nós sabemos que o Senhor está falando com a tua igreja hoje, aqui nesse dia, dia 10 de dezembro de 2017. Pai, o ano ainda não acabou, e nós sabemos que o Senhor está falando, porque o Senhor é o Deus zeloso que cuida de nós. Agora nós damos liberdade ao Espírito Santo. Faça calar tudo aquilo que não vem de Ti.
nós repreendemos todas as forças do mal que estiver nesse lugar, está repreendido agora. Nós damos liberdade ao Espírito Santo falar em nosso coração. Abra os nossos ouvidos, Senhor Deus. Nós queremos entender essa mensagem de hoje. Fala, Pai, que nós te ouvimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, ela fala aquilo que nós estávamos dizendo no início. Todos nós temos um dia mau. Você pode ter vivido já 20 anos, 30 anos, e falar, o que é esse dia mau? Para mim, minha vida é toda tranquila, minha vida é uma beleza, vá bem, amém, né? Nunca se encontrar com uma pessoa aí fora, ele fala, olha, nunca precisei ir à igreja, né? Vocês são bobos, ficam perdendo tempo com a igreja, né? A coisa está bem. Inclusive a gente sempre fala, né? Aquelas pessoas que falam que crente é muito supersticioso, fala ver o diabo em todo lugar, que diabo não existe, né? Eu já falei para muitos deles, você nunca viu o diabo porque você anda de lado com ele, né? Quando você voltar para Cristo, você vai dar de topo com ele. Irmãos, há uma luta no reino espiritual. Há uma luta no reino espiritual para parar a obra de Deus. Então, Paulo, a primeira vez na palavra que alguém traz uma revelação, Paulo não tinha assim esse conhecimento. Por tudo que você estuda sobre Paulo, ele não tinha o conhecimento, foi revelação de Deus sobre essa batalha espiritual que nós vivemos. Então aqui Paulo fala para nós que temos que, essa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Quantas vezes eu, por exemplo, antes de conhecer a palavra, eu achava que aquela pessoa está me perseguindo, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. Irmão, para com isso. Ela não é, por mais que pareça, ela não é o seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Está dito aqui na palavra, mas contra todos os principados e potestades, os dominadores da região, da região das trevas, todo esse principado, essa organização para destruir a obra de Deus, ela vem contra a igreja. Então, não tenha, assim, não precisa ter medo, mas também a palavra diz assim, sede sóbrio e vigilante, né? Orai e vigiai. Então, o que me traz aqui a motivação dessa pregação, irmãos, é que nós, como nós fomos chamados para uma luta, para fazer parte do exército de Cristo, e as pessoas estão indo à guerra como se estivessem indo para um piquenique, né? E as pessoas estão lá, o inimigo está armado até os dentes para nos matar. Aí a pessoa está lá com uma roupa de banho, vai no sol, tal. Aí leva estilingada, leva pedrada, e não sabe por quê. Então, nós temos que levar a sério, né, essa situação. E nós estamos vendo assim, uma investida muito grande, não é contra a igreja IBFO, é contra a igreja de Cristo. Se você... eu vou dar um exemplo. Vai lá no Rio de Janeiro, naquelas favelas que tem os comandos que mandam lá. Vai lá entrar perdido. O que acontece? Chumbo de quem entra lá perdido, não é? Do mesmo jeito, quem está com Cristo tem que saber que há uma luta no reino espiritual. E essa luta, Paulo está falando o seguinte, né? Que há o dia mau. Há o dia mau. A Bíblia, a Paulo não fala o seguinte, olha, eu vou ensinar para vocês como vocês não passar pelo dia mau. É isso que ele fala? Não. Há o dia mau. Então, a palavra do Senhor diz, vamos lá no verso 13. No verso 13, Efésios 6,13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não está dizendo que é para nós nos livrar do dia mau.
Não está falando o seguinte, olha, eu vou te dar uma dica como você não passar pelo dia mau. Esquece. Porque o dia mau vem. E não é só para o obreiro. Você viu, né? Nós temos dado testemunho, as situações têm se levantado. Esse pastor Edenilson, que nós acabamos de falar, que dia mau que esse irmão passou. Quem é o pai que sonha, possa imaginar que vai perder uma filha, vai sair de viagem e que vai acontecer um negócio desse, não é verdade? Um absurdo a gente pensar que isso aconteça, mas pode acontecer. Nós estávamos lá em casa um dia, faz uns 2, 3 anos, e o pastor Rodrigo, sempre que ele, no culto, né, termina o culto, eles passam lá em casa, e depois, lá para as 9h30, 10 horas, tá, eles saem para a sua casa. Aí um dia, como todos os domingos, eles estão assim, colocando as crianças no carro, e eu no portão com a minha esposa. Eu já contei isso aqui, quem não estava. Veio um motoqueiro de lá, né? Veio duas pessoas na moto, e o Rodrigo colocando o Rafael, a Ellen já estava dentro do carro, e aquela situação normal. E eu chamou atenção assim para aquele motoqueiro que estava vindo na direção do carro. Falei, que estranho, né? Parece que está vindo na direção do carro. Quando eu encarei ele, eu estava mais ou menos na distância daqui, no Betinho aqui. Quando eu encarei ele para ver, assim que caiu a ficha, falei, esses caras são assaltantes. Ele tirou um revólver e fez assim na minha direção. Eu fiz assim, na hora que ele apontou para mim, como se fosse atirar. Eu não sei se ele puxou o gatilho, se ele não puxou o gatilho. Uma coisa, eu assustei e ele passou reto. E eu falei, Rodrigo, corre, que esses caras que passaram aqui são assaltantes e eles vão voltar. E aí o pastor Rodrigo acelerou para pular, mas naquela hora do nervoso ali, né? Amarra um, amarra outro, vai embora. E eles passaram de novo e não pararam. Falei, Deus, obrigado, Senhor, nos livrou. Nos livrou, porque quantas pessoas, né? Foi o irmão Leandro, né? O Leandro e a Ediane, né? Tiveram um assalto dessa maneira. Há pouco mais de um mês. E assim, se a gente for contar, o dia mau, glória a Deus que não houve nenhum ferido, mas quantas mortes. E aí, fala assim, não, porque é o pastor, né? Porque está todo dia. Mas irmãos, a palavra diz, tomai toda a armadura de Deus para que resistir no dia mau. Então, eu sei que tem situações aqui terríveis. Tem situação que a pessoa está no seu emprego, está lá firme, achando o seguinte, eu vou me aposentar nesse emprego, já falta só 10 anos, 5 anos. Aí vem uma situação e ele é colocado lá na primeira lista, né? Eu já vi situações de diretores que demitiu um monte de gente, às vezes tinha até, não sei, não vou pré-julgar, mas tem gente que às vezes tem até prazer em falar, agora é sua vez, né? Vem aqui, né? Aí chegou a vez dele. Nunca imaginava. Então, o dia mau pode ser uma demissão de um plano de carreira. A vida da pessoa está indo assim, de repente desembesta, né? Uma tragédia. Aí você vai falar o seguinte, é pecado. Que pecado? Ninguém está falando de pecado. Ninguém está falando que essas coisas ruins acontecem porque a pessoa pecou. Não. Simplesmente acontece independente de você estar debaixo da palavra ou não. Mas, o que Paulo fala? Tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso. Irmãos, Deus, a palavra diz que o Senhor não nos livra das tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações. Então, você vai passar, se tiver que passar, vai passar. Eu não sei,
né, falando, não é para dizer, não, vai acontecer comigo. Não, ninguém sabe a vida de ninguém, só Deus conhece o nosso desígnio. Mas assim, nós temos que estar preparados, porque nós sempre oramos aqui, temos uma confiança plena que Deus cuida de nós, mas a gente não pode achar que tudo está lindo, maravilhoso, que você vem para a igreja, você não imagina quantos anjos Deus coloca para guardar a sua vinda, a sua volta. Amém? O irmão Betinho contou o testemunho dele lá, né? O irmão Betinho, foi sábado passado? Sem ser ontem, uma semana atrás, né? Ele vinha vindo de Curitiba, na volta já com caminhão, com guincho, né? Um caminhão guincho, com carro em cima, né? E a hora que ele está chegando numa serra, tremenda de uma serra, né? Aqui na estrada de Curitiba para São Paulo, solta a porca como é que chama? Da direção, o varão da direção lá. E aí, imagina, começando uma descida, e você vira, o carro está começando a cruzar a pista, você tenta tirar, e o carro não obedece. Então, o irmão Betinho viveu de novo, né? Esse é o resumo da conversa. Então, você fala assim, e agora? Está na mão do Senhor. É orar para Deus, cuidar. Ele falou, lembrei da família e lembrei de Deus, né? E naquela hora, Deus segurou para que quando ele cruzou ali a pista contrária, não estava vindo nenhum carro para bater de frente, numa pista que tem, uma rodovia que tem um índice alto de acidentes. E aí, naquela situação, Deus deu sabedoria para ele, e ele permaneceu, resistiu. Naquele dia mau, ele resistiu, que ele teve a direção para tentar segurar o carro, né? Reduzir a velocidade, frear e conseguir parar o caminhão a 3, 4 metros de um precipício. Às vezes Deus mostra para nós, né, a mão dele nos segurando, mas para que a gente veja que nós temos que confiar que há um Deus que cuida de nós. E aí, como ele é mecânico, ele depois que passou o susto, né, ele disse que ele sentiu ali uma luz, né, que naquela hora estava com ele, a mostra de Deus ali cuidando dele. Mas depois que passou o susto, que ele orou, que ele chorou, agradeceu a Deus, falou assim, agora, numa estrada no meio do nada, sem um celular, né? Sem celular para pedir socorro, eu tenho que achar a porca que perdeu. Ele falou assim, como é que eu vou voltar? Agora sem socorro, sem nada. Ele é socorro, mas agora precisando de socorro, né? Como é que volta? E aí, ele vai, procura voltar um monte e tal. Foram para uma cidade mais perto, né? Voltou a pé, 6 quilômetros a pé. Não conseguiu resolver no ferro velho, quem tivesse uma peça lá. E ali ele está orando, pedindo para Deus dar a direção. E aí ele olha lá na frente, uma coisa brilhando, a porca olhando para ele, ele olhando para a porca. Deus é tremendo, né? Deus falou, está vendo? Não só eu cuidei de você, como eu vou dar condição para você voltar para casa. Deus cuida da gente. Mas, irmãos, nós temos que saber que o inimigo quis arrancar a vida dele. Satanás, como foi falado para Pedro, né? Ele falou assim, olha Pedro, Satanás pediu para se andar você e eu não concordei. Irmãos, é sério, né? O que existe de demônios, né? O que existe na região, o que tem de potestade para poder assim, entrar na minha vida, na sua vida, se nós dermos permissão a eles, se nós dermos legalidade a ele. Aí, o irmão Cauê ontem fez uma pergunta que eu achei muito boa. Ele falou assim, pastor, depois do batismo, né? Ele falou assim, pastor, é pecado assistir filme de terror? Eu falei, olha, pecado não é. Não está escrito na Bíblia que é pecado assistir filme de terror. Mas, eu não assisto filme de terror e entendo que quem faz isso está trazendo para si uma encrenca muito grande. Por quê? Eu falei assim, se você tivesse 2 pratos, um que atrai borboleta e outro que atrai
abelhas venenosas. Você ficaria com o prato que atrai borboleta ou que atrai abelhas venenosas? Ou que atrai borboleta? Pois então, quando nós assistimos filme de terror, quando nós trazemos esses filmes de violência para a nossa casa, nós estamos trazendo aquilo que atrai o maligno. Aqueles filmes que traz, tudo isso aí atrai. É como você, por exemplo, quem usa de palavra de maledicência, eu já falei aqui, vou repetir. Palavras de maledicência é como carniça atrai urubu, essas palavras de maledicência atraem os demônios para a sua vida. Então, se você tem louvor na sua vida, ele foge. Se a sua vida é de louvor, o demônio fala assim, estou saindo fora, porque esse aqui eu não aguento, porque nós já falamos isso aqui, né? Que louvar, elogiar a Deus. E o inimigo não quer isso, ele não quer, ele tem uma dor de cotovelo enorme de Deus. Quando você coloca um louvor na sua vida, no seu carro, na sua casa, você está repreendendo, o inimigo não quer, ele não quer ouvir aquilo, ele não aguenta. Se você aplaudir o Senhor, ele fica com tanta raiva que vai embora, né? Então, o louvor é a arma de guerra. Mas o contrário, atrai. Você quer demônios na sua vida? Então assiste, né? Você atrai a malignidade. E eles procuram ali uma brecha para entrar. Fica procurando. E não foi por acaso que Pedro fala lá, né? 1 Pedro 5:8, fala assim, olha, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para tragar. Então, o diabo anda ao derredor. Ele não pode tocar em nós, porque Deus colocou uma delimitação para ele. Mas se eu avançar, vamos dar um exemplo. Você já viu o cachorro bravo, né? O japonês normalmente gosta de cachorro bravo. Você tem um cachorro bravo na sua casa, aí você coloca uma corrente. E quando eu vou buscar salgado lá na japonesa, lá que ela doa para nós, ela tem um cachorro lá que é nervoso, que eu só desço do carro depois que ela cuida dele, né? E ele está amarrado lá. Imagina que o cachorro está amarrado nessa coluna e ele vem até aqui. Então, Deus coloca uma delimitação também para o maligno. Ele não pode te tocar. Mas se você fizer assim, ele pode te morder ou não? Ele não pode passar daqui. Mas se você pôr o pé na boca dele, depois você fala que você não quer que o cachorro te morda. Não é verdade? Quando nós passamos por cima daquilo que a palavra fala, quando nós não estamos nem aí, achamos que é brincadeira. Irmãos, quando Satanás veio com ele, 1/3 dos anjos são demônios que estão aí, procurando uma brecha na sua vida, para poder assim, o que ele fica olhando? Qual é o ponto fraco? Qual é o ponto fraco do Júnior, né? O exemplo. Qual é o ponto fraco da Andréia? Ele fica procurando. Se ele ouvir você falar assim, olha, se quiser brigar comigo, é falar isso para mim. Eu falo, já sei. Olha, ele não consegue ouvir seu pensamento, porque é só Deus, né? Que é onipotente, onipresente e onisciente. A palavra diz que a Bíblia fala que antes da palavra chegar à boca, Deus já sabe o que você vai pensar. Mas Satanás não. Mas como é que ele faz? Ele usa o que você fala, usa as suas palavras. Então, se você é uma pessoa que fala palavra de maledicência, você é que nem carniça para atrair urubu, né, na sua vida. Se você tem coisas que é a praia dele, então por que é que a minha vida é sempre enrolada, sempre assim, sempre assado? Quantos glória a Deus você dá? Quantos louvores você coloca na sua casa? Quantas... E nós estávamos indo na sexta-feira, né? Foi eu, a Neuza, a Dionil, e a Leuza e a Carol. Foi conosco, né? Nos ajudou aí a descarregar o Júnior, ajudou a fazer a carga. E as mulheres me ajudaram a descarregar lá a carga. E no caminho, né, até Valinhos, a Dionil estava comentando, olha, quando
ela ajudava a Neuza, né? Ela falou assim, não era convertida. Mas isso há uns 20 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás, ela falou assim, olha, o que me enchia naquela casa era louvor o dia inteiro. Que enchia, que foi uma benção, que converteu a irmã, né? Mas assim, o diabo, ele não gosta. Ele detesta o louvor, mas quer colocar músicas assim, com incitação, música com insinuações, né, para você pecar, é isso que ele gosta. Quer colocar filmes violentos para inspirar você a ter uma arma, a reagir, é isso que ele gosta. Então, a Bíblia fala assim, ó, né, Pedro fala assim, ó, sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo é como o leão que ruge, procurando uma brecha para poder devorar alguém. Então, o que acontece? O Senhor coloca uma proteção ao nosso redor. E ele não pode avançar aquilo. Por que a palavra diz que o diabo é como o leão que ruge? Quando o pastor coloca as suas ovelhas no aprisco, né, imagina que esse aqui é um cercado, e as ovelhas estão protegidas ali dentro. O leão não tem como pular para catar as ovelhas. E o que o leão faz? Ele assusta as ovelhas. Ele chega assim de um lado, assim, né? Aí as ovelhas que estão aqui saem correndo lá, e você sabe que um bando de ovelhas, né, quando vai contra uma cerca, derruba a cerca. E elas, à medida que elas assustam, é o que ela pode favorecer o diabo. Se ela se assusta, se ela dá um jeito ou melhor, naquela situação, ela pula a cerca lá de medo, lá e para fugir, é o que ele queria. Agora sim. Eu não consigo ter acesso, mas eu consigo trazer para mim. Então, nisto, nós temos que entender essa palavra, né? Nós estamos falando aqui dos dias maus. E não tem como a gente fugir desse dia mau. Mas Paulo fala o seguinte, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir. Então, teve essa situação lá. Eu tive lá no hospital lá com o irmão Walter, né? Ele é triste, abatido lá com a situação que ele não contava, com aquela situação que aconteceu dele levar a perder um rim, né? Que ninguém esperava. Como é que eu posso sentir? Abatido, fraco. Mas o Senhor, né, mesmo naquela correria na sexta-feira, me deu a graça de ir lá visitá-lo. E aí cheguei lá, conversei com ele, oramos juntos, fortalecer. Por quê? Porque a palavra, se você abrir comigo lá no livro de Provérbios 24:10, a palavra fala exatamente isso. Ó, Provérbios 24:10, veja o que o Senhor nos orienta aqui. Ó, Provérbios 24:10. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Irmãos, o quanto você se prostrar para o diabo, não para Deus, se humilhar, você se fortalece. Mas o quanto você se prostrar, entristecer, o que a palavra do Senhor diz? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Quando Paulo fala isso lá em Filipenses, ele está preso, está numa prisão terrível. E ele fala, olha, alegrai-vos no Senhor. Então, mesmo que a circunstância não seja um cenário alegre, nós temos que saber que Deus é Deus. Deus vai mandar socorro. Deus manda as suas provisões. Que aquela situação ali está... Mas assim, pior é se nós não tivéssemos essa esperança que no dia seguinte é uma outra história. Se você ver o que a palavra fala o seguinte, né? Para nós, assim, cuidar da leve, né? Porque nós vamos passar por tribulações. Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Então, nós vamos passar pelas tribulações, mas, o que a palavra fala? Que a tribulação é leve e passageira, amém?
mais pesada é a glória de Deus. Se você entender isso, e a palavra diz assim, ao passardes pelas tribulações. Tiago fala o seguinte, tede motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Não fala ficar na tribulação. Você já viu uma catástrofe? Tem tantas, mas é questão de minutos, passa, né? Aquele terremoto, aquele furacão, aquela chuva, aquela situação, é momentos, e ela passa. Mas então, nós temos que entender, quando passa, como é que você fica? É o quanto você está firmado na rocha. O pastor Rodrigo pregou recentemente, e ele falou, né, daquela passagem que está no livro de Mateus, sobre os 2 fundamentos, os 2 alicerces, que nós até lembramos aquela musiquinha, não construa sua casa na areia, lembra? Tem aquela história do desenho dos 3 porquinhos, né? Lembra da história dos 3 porquinhos? Tinha lá o Luizinho, o Joãozinho e o Pedrinho, não sei se são os nomes, são esses. O que aconteceu? Assim que esses porquinhos se tornaram adultos, eles saíram de casa e agora estão independentes dos seus pais e eles foram construir a sua morada. Aí o que acontece? Os 3 amigos estavam divertindo junto, fazendo tudo junto e tal, mas agora vamos cuidar da nossa vida. Luizinho, ele falou assim, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que ter uma morada, uma casa para nós, para nos abrigarmos, já que nós saímos da casa dos nossos pais, lá tinha todo o conforto, mas nessa morada, então eles tinham que construir essa casa. O que aconteceu? Luizinho pegou, falou o seguinte, não, mas eu não tenho muito tempo para cuidar da minha casa, eu quero brincar, eu quero fazer meus passeios, eu quero isso, quero aquilo, então, mas tem que fazer a casa. E ele falou, tá bom. E ele foi e preparou, juntou umas palhas, né? Armou lá uns paus e fez uma casa de palha. E já tinha um abrigo. O sol vinha, tinha uma proteção e tal. E com pouco tempo ele fez a sua casa de palha para poder voltar a brincar, para poder voltar a jogar bola, para poder fazer aquilo que ele gostava de fazer. Então, pouco tempo ele perdeu para ter a sua própria casa. O Joãozinho, ele já foi um pouco mais prudente. Ele falou, eu vou fazer minha casa de madeira. Mas aí, enquanto o Luizinho já estava brincando, já estava saindo com os amigos para passear e tal, ele estava lá fazendo a sua casa de madeira, mas não demorou muito, ele foi lá, umas madeiras lá e fez a sua casa. Aí, o Pedrinho, né? O Pedrinho já era uma pessoa prudente, e ele falou assim, não, eu não vou fazer minha casa de palha e nem de madeira, eu vou fazer de pedra, né, de tijolos, né? Era Pedrinho, né? Viu a ligação? Então ele fez a sua casa com rochas, mas demorou, hein? Carregar pedra, você gosta de carregar pedra? Não, o Luizinho falou assim, eu vou ficar carregando pedra, nada, de palha é mais fácil, mais leve, não é? Não, o Pedrinho se ralou. Ele, né, quantas vezes eu ajudei meu pai, né, descarregar caminhão de tijolos. Poxa, minha mão ficava todo gasto. Né? Descarregar um caminhão de tijolos. Você já descarregou algum caminhão de tijolos na sua vida? Eu já descarreguei vários, né, quando eu ajudava meu pai. Mas não é fácil mexer com pedras. Tem ponta, te machuca. Pedrinho foi. Demorou mais, investiu mais tempo, mas a casa dele ficou pronta. Aí, vem a história, né, que vocês conhecem, né, quando eu era criança, que veio o lobo mau. O lobo mau, olha o lobo, né, e aí todo mundo correu para sua casa, né, o lobo foi atrás do Luizinho, ele correu para sua casa, entrou, fechou a sua porta na sua casa de palha, e o lobo chegou lá e falou, estou protegido, estou aqui em casa. Aí o lobo falou assim, é? E o lobo estupou o peito e, né? E não sobrou nada da casa. Aí o Luizinho saiu correndo, foi para a casa do Joãozinho, bateu lá, o Joãozinho, o lobo está aí e tal, me abriga, uma casa de madeira, aqui ele não vai conseguir. E aí veio o lobo, porta fechada, e eles estavam lá tranquilos. Aí o lobo, aquela força tal, não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, mas terceira vez, né?
derrubou a casa. Aí eles saíram correndo e foram para a casa de Pedrinho. Então, eles que passearam a vida inteira, enquanto o Pedrinho estava carregando pedra, ele estava lá, porque eu fiz a minha casa de palha rapidinho, né? É bem mais fácil. Aí ele bateu lá e Pedrinho, olha, eu deveria deixar você ir para o lobo comer, mas entra. Aí o lobo veio e soprou, não conseguiu nada. Irmãos, quando você abre a palavra de Deus, lá naquela passagem que está lá em Mateus, que fala sobre os dois fundamentos, né? Mateus 7, 24. Veja só a nossa vida, se não é exatamente isso que Deus está falando para nós, muito parecido com tomar toda a armadura de Deus. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Olha, presta atenção aqui. Primeira coisa, veio a chuva por cima, transbordamento do rio por baixo, sopraram os ventos de todos os lados com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa na areia. Seria a mesma coisa aquela casa de palha e de madeira, né? Que não tinha tempo para construir uma casa sólida. A mesma coisa para o homem prudente acontece para o homem não prudente. Caiu a chuva, veio por cima, o ataque veio por baixo, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa de todos os lados, e ela desabou. Irmão, o que nós estamos falando aqui? Quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Deus está o tempo inteiro falando para nós. O inimigo está aí, o leão que ruge, tal. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas para aqueles que querem ouvir, assim como o porquinho, o Luizinho e o Joãozinho, não estava nem aí que havia um lobo que viria, né, no seu tempo, está sim de pessoas na igreja que não estão preocupados com o que a palavra de Deus tem se revelado. E o que acontece? Vem o dia mau? Vem. E como é que você está preparado? Irmãos, a destruição para aqueles que não estão preparados é terrível. A destruição, às vezes, se nós vimos aí, por exemplo, o Carlinho, né? Foi muito engraçado que nós estávamos lá esperando o médico para atendê-lo. E eu falei assim, ele falou assim: olha, pastor, é interessante, né? Eu tinha que correr atrás daquele menino? Eu falei: o quê? Porque o jogo que inventaram lá, não ouviram o pastor. Eu falei assim: vamos fazer um jogo de bexiga? Vamos. Mas qual que era o jogo de bexiga? Que nem nós jogamos da outra vez. Tem duas duplas lá que jogam a bexiga para lá com o vôlei. Se a bexiga cair e estourar, perde ponto. Aí eu dei ideia, mas aí veio uma outra história da bexiga que não tinha nada com a minha, né? Tá bom. Aí tem lá um jogo de guerra. Tem que pegar a camisa, né, lá no gol, e tem que tacar a bexiga com água nas pessoas. E as pessoas têm que correr para não levar chumbo. Aí o Carlinho falando assim para mim: pastor, eu estava pensando, né? Eu tinha que correr atrás daquele menino. Eu pensei que ele tinha se machucado, correndo de alguém que queria atacar ele. Eu falei assim: olha, na minha cabeça, né? Pensou assim: ele deve ter corrido de alguém e caiu no desespero de fugir. Mas não. Ele falou assim: eu tinha que correr atrás daquele menino para acertar ele. Eu falei assim: ô Carlinho, você não fala isso pro médico, não. Se você falar que você se machucou porque você queria acertar um menino, você desse tamanho, acertar um menino, ele vai falar: então agora você vai ficar aí, sem dor, né? Com dor. Então, pensa no negócio.
Às vezes acontece coisa conosco. Eu falei assim, esse aqui é um exemplo, mas quantas vezes nós negligenciamos? Quantas vezes o irmão Aldo veio aqui à frente, falou da intercessão. Irmãos, essa semana eu recebi uma sugestão. Olha aqui. Eu não estou vendo aqui pessoas, não preciso citar o nome, que está passando por uma situação tão terrível, né, que nós precisamos estar dobrando os joelhos, a família inteira. A luta é pesada. Mas nessa hora em que, ao invés de nós dobrarmos os joelhos, de nos unirmos, as pessoas saem da presença, né, não recebem. Então, eu recebi uma sugestão, pastor, vamos voltar ao relógio de oração? Vamos. Eu vou reativar o relógio de oração. Então, o que é o relógio de oração? Nós vamos interceder, né? Vamos colocar em oração um relógio que 1 hora meio-dia, outra hora 1 hora, outra hora 8 da noite. Irmãos, o que tem de família no nosso meio, precisando, passando por luta, que precisando de oração, é muita coisa. E o que nós estamos fazendo? Que nem aquela mãe que estava chorando pelo seu filho, que estava nas drogas, que o pessoal do Comando Vermelho falou que ia matar, queria que o pastor orasse, né? Aí eu falei assim, mas deixa eu ver seu joelho. Não tem calo no joelho, não está esfolado o joelho. Quanto você tem orado pelo seu filho? Nada. Irmãos, se nós não nos juntarmos em fé, sabendo que há uma luta contra nós, Deus, Ele olha, a oração intercessória tem um poder tremendo, né? Nós conhecemos a história de Abraão intercedendo lá por Ló. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercedeu, se tiver 50 o senhor destrói? Não. Se tiver 40, não, né? Aí se tiver 10, também não. Aí não tinha 10 pessoas que valia a pena ser salva. Aí Deus falou assim, eu vou tirar só a família de Ló e vou mandar fogo ali naquela cidade. Mas a oração intercessória tem um poder tremendo. Então nós vamos criar um relógio de oração, venha presencialmente. Deus está olhando. Quanto que nós estamos unidos em oração. Uma igreja vencedora é a igreja unida, forte. Por isso que Provérbio 24:10 que fala, se tiveres fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. O que é fraco? Fraco é não ter, assim, a fé que Deus ouve a nossa oração, que a igreja está orando junto. Quantas vezes nós vimos aí, né, o poder de Deus se manifestar, mas nós temos que ter fé e buscar. Então, o que nós estamos falando aqui? Temos aqui que o salmista, ele fala para nós, mais vale um dia na presença de Deus do que em outras partes 1000 dias. Qual é o entendimento de muitas pessoas da nossa igreja? Olha, ontem eu fui, já estava com a igreja lá, já está bom demais, já nunca é o suficiente. Se você fizer um evento no sábado, se você puder estar presente no sábado, no domingo, na segunda, na terça, irmãos, não é estar na igreja que vai resolver o seu problema, mas assim, estar junto com o corpo de Cristo. Se você não pode vir, amém. Mas se você está fraco, aí a sua força é pequena. O ser fraco quer dizer o seguinte, né? Eu preciso me fortalecer, eu preciso ter fé. E aí quando você está meio fraco, o irmão vem e ora com você, né? Nós fizemos uma vigília lá, eu, a Neuza, a Leuza e a Carol, 1h da manhã. Foi muito bom. Você lá, né, olhando para o céu todo estrelado, você sentia ali, né, uma unção tremenda de Deus naquele lugar. Oramos pelo evento, oramos para que tudo corresse bem. Mas Deus tem coisas que você fala assim, olha, mas o que aconteceu o negócio com o Carlinho? Deus sabe das coisas. Deus sabe das coisas. Todo mundo passa por um dia mau. Adão e Eva estavam felizes da vida no jardim. Não precisava trabalhar, não precisava fazer nada.
Aí até que veio uma situação de Satanás na orelha de Eva. O que aconteceu? Foi expulso. O dia mau foi que eles foram lançados numa terra amaldiçoada. Agora eles têm que trabalhar. Agora, com dores, a mulher vai dar o pasto, vai ter o pasto, enfim. Você pensa o quê? Nós vimos ali Davi, teve o seu dia mau. Pessoas importantes na Bíblia teve o seu dia mau. Quando ele conheceu Betseba, que ele estava tudo bem ali, naquele seu palácio. Ele era um homem segundo o coração de Deus, não é, segundo a palavra. Mas ele se encantou com aquela mulher e não quis saber se ela era casada ou não era casada. E falou, eu sou rei, eu posso, eu mando. E ele deu ordem para trazer aquela mulher para a sua vida e ali criou toda uma confusão. Ao ponto dele pagar, teve que perder o seu filho, que foi fruto daquele pecado. Deus tirou o filho dele e, mais do que isso, falou assim, olha, não faltará espada na sua família, Então, ou seja, por conta das atitudes de Davi, ele abriu uma brecha tremenda na família dele. O que aconteceu? O seu filho revoltou contra um abusou da irmã, meia-irmã, o outro matou aquele, e aí aquele que não foi recriminado revoltou-se contra Davi, o filho querendo matar o pai. Pode um negócio desse? Uma família abençoada. Nós tivemos, todos nós, falamos de Pedro. Pedro teve o seu dia mau, no dia que ele negou Jesus. Ele foi assim, quando ele teve o olhar dele se encontrando com o olhar de Jesus, foi terrível. Pedro sentiu ali o peso, porque quando ele falou assim para Jesus que, Senhor, jamais permitir que aconteça alguma coisa contigo. E Jesus que tinha contado que ele seria preso, seria levado à morte e tal. Ele falou, jamais vou deixar isso. E Jesus falou assim, Pedro, larga a mão de ser bobo. Ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele falou assim, que é isso, Eu sou mais eu. E na hora que ele estava envolvido naquela situação, que ele negou Jesus, e na terceira vez, quando ele negou Jesus, ele viu o olhar de Jesus falando, está vendo como eu te conheço? Como eu sei que você falharia comigo. Então Pedro chorou amargamente. Pedro, foi um dia terrível. Mas irmãos, não é o dia terrível, não é o último dia da nossa vida. É essa que é a questão. É como você vai passar por ele. Inclusive, diz assim, não é como você começa a sua carreira que conta, e sim como é que você termina. Não é verdade? Uma pessoa que entra na faculdade, numa universidade famosa, parabéns, todo mundo parabéns. Mas não é entrar que conta, é sair com o canudo na mão, não é verdade? Assim é a nossa carreira cristã. Pedro começou mal. Traiu, negou Jesus. Eu não conheço esse homem. Pode um negócio desse. Estava com ele 3 anos ali, vendo os milagres de Jesus, sabendo que ele era filho de Deus. Não teve fé que Jesus poderia livrá-lo, Negou, falhou. Mas a hora que ele se arrepende, se humilha, Deus levanta ele. A palavra diz que Pedro, depois que Jesus foi morto, a palavra diz que Pedro chamou os seus discípulos e vamos voltar para a nossa vila, vamos de pescadores, vamos voltar a pescar porque morreu o mestre. O que nós vamos fazer agora? Irmãos, mas tem uma coisa muito interessante. Eu assisti um filme, eu tenho acho que ainda é fita cassete, se eu não me engano, ou é um DVD, não tenho certeza. A história de Pedro. Uma coisa que me ajudou muito a conhecer a palavra de Deus, além da leitura, foi ver filmes evangélicos. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito, eu sou assim, muito visual, quando eu vou falar com alguém, eu tenho que rabiscar. E assim, à medida que eu risco, eu vou montando um raciocínio. Se eu não tiver um papel na mão, fica meio difícil.
Então eu sou uma pessoa muito visual. Tanto é que as minhas pregações, eu tenho tudo, mas eu gosto de ter uma segurança, de ter aquelas informações organizadas ali. E aí, o que acontece? Nós estávamos falando da história de Pedro. Sim, de filme. Desde que nós nos convertamos, eu e minha esposa, nós começamos assim, Deus tremendo, né? Quantas pessoas mandaram livros para nós, mandaram filme para nós, mandaram isso, fizemos teologia, Você não imagina quando você fala o seguinte, eu quero conhecer de Deus, quantas pessoas Deus abençoa para você mandar esse material. E aí, eu estava contando a história de Pedro, porque tem um filme de Pedro e João, se não me engano, maravilhoso, de quando Jesus morre, depois que Jesus morre. Que a palavra está lá em Atos, que os dois, né, Jesus, primeira coisa, Jesus, depois que morreu, ele ainda ficou 40 dias antes de ascender aos céus. E nesses 40 dias, ele apresentou-se várias vezes para os discípulos. Primeiro para Maria, para as mulheres, e depois os apóstolos. Até tem a história, né, de Tomé, que não acreditava. A primeira reunião que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava presente. E aí, falaram assim, você não sabe o que você perdeu, Tomé, né? O que foi? O mestre estava aqui. Eu não acredito. Como o mestre estava aqui se ele morreu? Mas ele ressuscitou, Tomé. Não acredito. Como pode ter ressuscitado se ele estava morto ali naquela cruz? Tomé, Jesus ressuscitou, ele estava aqui conosco. Eu só acredito vendo. Né? Tomé disse isso aí, eu só acredito vendo. E aí, na próxima vez que Jesus voltou a se encontrar com os discípulos, estavam todos eles reunidos, Jesus chegou lá e o pessoal reconheceu, é o mestre, né? E Jesus já dirigiu-se a Tomé, falou, Tomé, vem aqui, toca aqui nessas feridas, né? Olha aqui, né? Então, aí Jesus fala assim para Tomé, bem-aventurado, você viu e creu, mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram nas Escrituras, que somos nós. Bem-aventurado que nós não estávamos lá e cremos que Jesus morreu. E Tomé, que estava lá, não acreditava. Falou assim, você precisou tocar para acreditar. Por isso que a pessoa fala, ei, São Tomé, né? Vocês já viram falar isso aqui? Você parece um São Tomé, só vendo para crer. Mas então, voltando à história dos apóstolos, então, assim que passou, quando os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, aprendendo do mestre, vendo os milagres do mestre, mas não tinham, o que nós vamos fazer? Vamos pescar. Quem somos nós para fazer a obra de Deus? Irmãos, nessa outra vez que Jesus apareceu, a palavra diz que ele soprou, está lá em João 20, Jesus soprou nos discípulos o Espírito Santo. Então, os discípulos eram discípulos por serem seguidores de Jesus. Mas Jesus vem, já depois de ressuscitado, Jesus vem e sopra nos discípulos o Espírito Santo. E depois, o Espírito Santo ainda não teria vindo. O Espírito Santo vem depois, no dia de Pentecoste. Porque a palavra lá na despedida de Jesus, ele fala assim, convém que eu vá para que venha o Consolador, aquele que é o encorajador. Então, o Espírito Santo veio e deu coragem para aqueles homens. Eu quero dizer para vocês o seguinte, assim como os discípulos não tinham coragem nenhuma, muitos de nós, às vezes não temos coragem de falar do Evangelho para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos nós que vamos fazer a obra, que somos nós que vamos fazer acontecer, mas não, é o Espírito Santo. Então o que aconteceu? Logo depois de Pentecostes, nesse filme mostra João e Pedro entrando numa sinagoga, e tem lá um aleijado, desde nascença, dá uma esmolinha pelo amor de Deus. E aí Pedro fala o seguinte, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso depois do Pentecostes. Antes, vamos pescar.
Antes não temos, o que nós vamos fazer? Mas depois que depois que veio o Espírito Santo, que eles se encheram do Espírito Santo, ele falou assim, olha, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele milagre aconteceu. Irmãos, eu e você, se você tiver fé, nós podemos orar, e se Deus assim, resolver te usar, como já usou muitas pessoas, usou eu, a minha esposa, para curar, as pessoas vão ser curadas. Não por mim, não por você, mas pelo Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é ter fé. Nós precisamos ter fé. Então, quando nós estamos falando de situações que vêm contra nós, sim. Por quê? Porque Deus nos capacitou para uma obra igual ou maior que a de Jesus Cristo. Mas a igreja não acredita, a igreja acha que é só vir ao culto. E às vezes, irmãos, mesmo quando vem no culto, eu passo a pergunta, né? Nós criamos uma gravação do CD, da mensagem, para os professores que não podem assistir aqui. Nós tentamos assim um jeito de levar o som para eles ouvirem, mas mesmo quem que vai ouvir cuidando de criança, né? Aí foi, e eu coloquei uma câmera, comecei a gravar, depois o irmão Renato nos ajudou para editar as palavras, que é para os irmãos que não podem estar aqui, que estão dando aula, depois assiste a palavra. Aí, irmãos, se você não pode, está viajando nesse dia, não pode vir, também você pode assistir a palavra. Aí eu pergunto, eu encontro com a pessoa, falo assim, você viu a palavra domingo? Não, eu não pude ir, mas você não viu a gravação? Ah, ainda não. Então, ou seja, né, não é por falta de provisão que Deus provê, é falta mesmo da gente entender que Deus nos dá uma direção. Deus está falando com a igreja e nós precisamos acreditar o seguinte, que Jesus não ia chamar a gente para o ministério e jogar a gente na cova dos leões. Jesus não ia falar assim, agora vocês vão se ver com os demônios aí fora. Não! A palavra do Senhor fala lá, tomai toda a armadura de Deus. Então, veja lá em Efésios 6, de novo, vamos abrir. Deus dá duas coisas tremendas para nós, que nós precisamos ter essa consciência. Primeiro, está lá da armadura de Deus. Efésios 6. O que é que fala? Paulo, ele estava acostumado, naquela época, o exército de Roma era poderoso, era invencível, e eles tinham assim um sistema de proteção tremendo, né? Que para vencer o exército de Roma não era qualquer um, não. E por isso que eles conquistaram muitos impérios. Olha ali, ó. O que eles falam aqui, ó, sobre o evangelho, sobre a armadura? Tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal, né? Depois de ter vencido, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, olha aqui, cingido-vos com toda a verdade e vestindo da couraça da justiça. Pronto. Irmãos, o que é essa armadura de Deus? Essa armadura de Deus não é física, é espiritual. Se nós vamos enfrentar uma luta espiritual, Deus nos dá uma força tremenda. Quando você está revestido, como diz aqui no verso 18, cingido-vos com a verdade, quem é que vai poder contra você? Se você estiver falando a verdade, você pode falar assim, olha, você pode não acreditar em mim, você pode falar o que for, mas eu tenho a verdade. Pronto. Você vai dormir tranquilo. A pessoa pode falar o que for, pode caluniar você, mas se você tem a verdade contigo, fala assim, olha, estão falando por aí, mas a justiça é de Deus. Eu tenho a verdade, eu ando na verdade. Fale o que quiser. Fale o que quiser. Agora, se você não tiver na verdade, o que vai acontecer? Satanás vai ficar te acusando. Oh, você pensa o quê? Você está falando, você vem aqui querendo falar isso, mas quem é você? Então, cingi-vos da couraça da verdade.
Se você é uma das pessoas que mentem, como é que você vai ter força para repreender o diabo? Ele fala assim, você é uma pecadora, ontem mesmo você estava mentindo, descaradamente. Ei, cingi-vos da couraça da verdade. Cingi-vos da verdade com a couraça da justiça. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, calçai os pés com o evangelho da paz. Nós não queremos brigar com ninguém, mas se alguém vier brigar conosco, nós temos o nosso advogado fiel. Mas assim, não pode ser de nós, partir de nós, para ir guerrear com o nosso vizinho. Nós tínhamos um vizinho, né? Nós já passamos por muita luta. Nós moramos no mesmo endereço já fazem uns 28 anos, 24? 30 anos. Nós viemos para cá, não, vai fazer 30 anos, nós viemos para cá em 88. Tivemos vizinhos terríveis. Sim, coisa que ninguém conseguia dormir, era pessoas viciadas em drogas, isso. Tivemos casais homossexuais lá morando do lado, um monte de coisa. Mas tinha um vizinho lá terrível que a gente não conseguia de forma nenhuma. Né? Colocava as músicas na altura e tal. E aí, o que nós vamos fazer? Nós já éramos convertidos. Aí, logo no começo da nossa caminhada cristã, um pastor, que a gente estava ministrando o curso de casados com ele, um pastor falou assim, olha, vamos orar? Né? Eu vou orar com vocês. E ele falou assim, vamos orar, vamos pedir a Deus para Ele libertar vocês desse vizinho. Não demorou nem um mês, os vizinhos sumiram. Então, nós temos uma força tremenda, mas nós temos que ter fé. Porque não é que você vai orar, tudo que você pedir, Deus vai dar. Mas assim, se é uma coisa que você está buscando, e você tem assim, a certeza que aquilo ali, Deus vai te abençoar. Você acredita, que tem fé, você busca. Então, nós tivemos ali que se eu fosse guerrear, fosse der parte na polícia, se eu fosse trazer polícia ali, eu estava enrolado até hoje. Então, embraçando-os sempre com o escudo da fé. Se você não tiver fé, você vai levar seta para todo lado, que é o escudo da fé, é que defende você das setas malignas, o qual poderá apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Você sabia que a nossa mente é onde o inimigo mais ataca? Você está bem, aí vem aquele pensamento na sua cabeça, né? Eu sempre conto às vezes no curso de casais, né? Assim, se você não tem fé, se você não tem confiança no seu cônjuge, se você está fora da palavra, você é um alvo fácil para muitos ataques do maligno. Ele sabendo disso, né? Ele vai usar pensamentos ruins para te aborrecer. Por exemplo, eu contei uma história, imagina você, o seu marido, encontrou com uma prima que fazem tantos anos que ele não vê no shopping. Prima, tal, e que ele nunca tinha falado para a esposa que tinha aquela prima loira, bonita, tal. E aí, vamos tomar um café aqui, né? Aí passa uma irmã da igreja lá e vê você tomando café com aquela mulher bonita, tal, e não é a sua esposa. Aí ele chega para sua esposa e fala assim, escuta, não era você que estava com seu marido no shopping? Pô, eu vi ele com uma mulher assim bonita, assim, era você? Não. Pronto, acabou, né? Só jogou isso, né? Jogou uma faísca no palheiro. Então, o que acontece? Vêm os pensamentos, vêm as minhocas, né? Por isso que nós temos que ter o capacete da paz. Fala assim, o meu marido é um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus. Ela vai falar para mim o que aconteceu? Eu não vou, eu tenho certeza, eu creio, né? Eu creio que ela é uma pessoa fiel. Não vou eu já tomar dor, já ficar nervoso, que nem aquela pessoa, né? Aquela pessoa pessimista. Ele furou o pneu do carro,
6 quilômetros do posto, viu, Betinho? Lembrei da sua história aí. O Betinho pegou uma carona para ir, né? Para voltar, tem que voltar a pé. Uma pessoa, né, furou o pneu e não tinha ajuda nenhuma, e ele não tinha o macaco para poder trocar o pneu. Aí, estava a 5 quilômetros do posto. Aí alguém falou assim, posto lá na frente, você vai conseguir. E ele foi, andando, aquele sol quente, e ele foi pensando, né, eu vou lá emprestar o macaco, né, o cara, ele vai olhar para mim, mas não te conheço. Você tem certeza, né? Não, você esquece. Então, ele foi se enchendo, que achava que aqui ia dar tudo errado, que chegou lá para o dono do posto, né? Falou assim, olha, o senhor pega o seu macaco e já faz isso com o macaco. Ou seja, a cabeça da pessoa vai dando nó. Por isso, o capacete da salvação, ele protege você contra os pensamentos que o maligno joga. Se você tiver fé em Deus, falar assim, não, eu primeiro vou ouvir a pessoa para ela falar por que é, quem era, por que era. Você não lembra da minha prima tal, que faz tantos anos, e então ela me deixou o telefone, liga para ela. Pronto, né? Agora a pessoa contaminada, né? Somente mulheres ciumentas, é um problema, né? E se o homem não der assim, moral, né, então, a capacete da salvação, isso aqui é fundamental para você não deixar o inimigo fazer morada. Então nós temos aqui a armadura de Deus. Pergunto, quanto de nós usamos essa semana a armadura de Deus? Quantas vezes nós oramos com fé? A situação está feia, está apertada, mas e a fé? Eu creio, irmãos, que no Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Estava conversando com uma irmã, que ela teve um filho, e eles estão separados já fazem uns 2 anos, por aí. Não, 2 anos? O menino já tem acho que 3 anos. Aí, está separada do marido. E ela está orando pela restauração do casamento. Aí, por exemplo, no nosso ministério, nós falamos assim, irmãos, né, vamos lutar, Deus é poderoso para mudar toda a história, vamos crer. Mas eu senti de Deus que, às vezes, aquela situação, que não foi um casamento por amor, foi para consertar uma situação, que aquela pessoa que ela quer tanto, talvez não é nem desperto o que Deus preparou para ela. Eu falei, olha, irmã, eu sei que você está lutando, busca, né? Continua orando, mas não se assuste não, se ao invés de Deus transformar o coração daquela pessoa para ele voltar com você, que é o pai do seu filho, que Deus coloca uma pessoa muito melhor, que você vai se apaixonar, que vai ser a pessoa que vai te completar, porque a separação já aconteceu, mas se Deus consentiu, a palavra diz que Deus uniu, não separa o homem, mas os desígnios, é só Deus que sabe. Se aquela pessoa, pensa você o seguinte, se uma pessoa abusou de alguém, um marginal, abusou da mulher e não pode ter aborto, ou sei lá, é questionável esse aborto, e nasce o filho. Agora, Deus vai converter o marginal? Com certeza que Ele é poderoso para fazer, mas Ele quer isso? Não sei. Se Deus falar, eu vou colocar uma pessoa que vai amar o seu filho como se fosse dele, não é verdade? Deus pode todas as coisas. Então nós temos que entender o seguinte, são 2 coisas poderosas que nós temos. Número 1, a armadura de Deus. E número 2, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, para nós encerrarmos aqui,
Antes disso, João 14. João 14, eu anotei aqui umas passagens que eu preciso linkar ela aqui nessa nossa conversa. João 14, a palavra de Deus diz o seguinte. Nós já estamos partindo para o fechamento aqui. Em João 14, versos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus está falando o seguinte: eu vou rogar aqui ao Pai que Ele mande o outro Consolador. O Consolador é o encorajador, aquele que vai nos dar a direção, e é o Espírito da verdade. Então, irmãos, dentro desse conceito aqui, quando nós aceitamos Jesus, Deus já nos dá a condição de que o Espírito Santo passe a habitar em nós. E se o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos aqui o Espírito da verdade em nós. Agora, quando nós falamos o seguinte, como é que funciona, pastor? O nosso ser, ele pode ser cheio do Espírito ou cheio das coisas do mundo. Depende do que você abastece a sua mente, o seu dia a dia. Se você é uma pessoa que fala o seguinte, eu quero tudo que Deus tem para mim, porque eu fiz um voto de seguir a Jesus, eu fiz a minha decisão para seguir a Jesus, então eu quero tudo que o cristão precisa para vencer todas essas lutas. Então a primeira coisa que ele vai te dar, a armadura de Deus, que nós falamos aqui, está lá em Efésios, para você ler de novo. E a segunda coisa, o Espírito Santo. Irmãos, com essas duas coisas, ninguém pode conosco. O mundo pode tentar fazer tudo, mas não pode tirar a tua paz. O mundo pode vir o dia mau que for, mas você vai estar em paz. Aí é que vem a força que Deus nos dá, é o Espírito Santo atuando em nós. É você fazendo a sua parte, revestindo-se da armadura de Deus, para não deixar que o inimigo entre e faça um carnaval na sua vida, e você confiando na ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para nos dar o caminho da verdade, a direção que eu tenho que tomar na minha vida, e sair das confusões que eu posso arrumar se eu tomar uma decisão errada. Quantas vezes nós tomamos decisão errada na nossa vida e arrumamos uma confusão? Na verdade, o Espírito Santo, ele nos dá a direção. Agora, eu tenho esse copo aqui. O quanto eu vou colocar aqui e me encher do Espírito Santo? É o quanto eu me esvaziar das coisas do Egito. Se eu estiver cheio das coisas do Egito, o que pode o Espírito Santo encher a mim se eu não me esvaziar de mim? Amém? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vem na medida que nós nos esvaziamos de nós. Quando nós falamos assim, vem Espírito Santo, venha encher, venha me dar força, venha me dar sabedoria, venha me dar clareza, venha me dar paz. Então, não tem coisa maior na nossa vida, nós como cristãos, do que a ajuda do Espírito Santo. Aí eu pergunto, quanto de nós buscamos no Espírito Santo a força que Jesus falou assim, eu estou subindo ao Pai, mas eu vou te mandar o Consolador, outro Consolador. Então, o Espírito Santo é a força que eu tenho, que você tem, que nós temos, para nos ajudar no dia a dia. E o que ele faz, pastor? Tudo que você precisa. Nos ajuda a enxergar aquilo que nós não enxergamos, nos ajuda a orar como nós não sabemos orar, nos ajuda a ter sabedoria, fechar a boca quando tem que fechar a boca, porque eu já vi muitas pessoas se machucarem porque não soube fechar a boca, né?
Porque nós temos, como diz, né? Temos 2 ouvidos e uma boca, para falar menos, ouvir mais, amém? Mas as pessoas têm tanta ansiedade de falar, que falam o que não deve. E o Espírito Santo ajuda a gente, nos controla, para que a gente possa ouvir mais e ter sabedoria no falar. E nisto, nós vamos vencer toda aquela dificuldade que vem para frente. Então, eu queria dizer para nós fecharmos aqui, que existe 2 vasos que Deus cita na Bíblia. 2 Timóteo 2,14, né? Ele fala o seguinte, olha só que coisa tremenda, né? 2 Timóteo 2,14. Vamos começar no verso 15. Procura-te apresentar-te a Deus, é Paulo falando para Timóteo, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra na verdade, evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. E onde que está aqui Ora, vamos ver aqui. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, essa parte que eu queria achar. Numa grande casa, não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Há alguns para honra e outros, porém, para desonra. Irmãos, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, eu queria, para nós fecharmos aqui, o que Deus está falando para nós aqui, que numa casa tem utensílio de ouro, de prata, de madeira, de barro, tem vasos de honra e desonra. Os vasos de honra são vasos que Deus usa para levar Jesus para as pessoas. E os vasos de desonra são vasos que Satanás usa para levar as pessoas para o inferno, afastar as pessoas de Deus. Então, me colocando no lugar de vocês, o que nós queremos ser? Vaso de honra. Numa casa, se Deus vai me usar como um vaso, eu quero ser um vaso de honra, que eu leve coisas boas. Mas a palavra diz lá em Romanos 9:22, que existem os vasos de ira para que a justiça de Deus se conheça. Então tem vasos de ira, que é o vaso da desonra. Para quê? Para que a justiça de Deus se conheça. Quantas pessoas povos que desonraram o povo de Deus, que Deus deu ordem para que a justiça fosse cumprida, assim como foi Sodoma e Gomorra. Romanos 9:23, também tem vasos de misericórdia, que é o vaso de honra, para que a sua benignidade também fosse conhecida. Então, o que você quer ser? Vaso de honra ou de desonra? Nem pergunta, né? Todos nós queremos ser vaso de honra, pastor. Agora, como é que eu vou ser vaso de honra? Me enchendo do Espírito Santo, me esvaziando das coisas que eu tenho recebido lá fora. Porque o que acontece? Satanás é sutil. Se nós somos vasos para ser usados, ele vai querer nos usar, mas nos encher daquilo que compete a ele, nos motivar, nos inflamar. Então, por isso eu falo o seguinte,
Quem é que escolhe que a gente vai ser vaso de honra ou de desonra? Satanás? Deus? Não, nós mesmos. Porque depende do que nós nos enchermos, é o que nós vamos ser. Se você se afasta de Deus, se você fica inflamado no ódio, fica inflamado no pecado, você está servindo para quê? Para a impiedade, para poder ser usado por Satanás. Eu estava falando essa semana, né, que uma pessoa chegou e usou uma palavra de maldição contra uma serva do Senhor. Eu falei assim, olha, ela foi boca de Satanás, vaso de desonra. Então, você já pensou, se Deus nos escolheu para ser sal da terra e luz do mundo, trazer pessoas para Jesus, e nós negligenciarmos e deixar Satanás usar a nossa boca, o nosso pensamento errado para tirar a pessoa da presença de Deus? O que vai acontecer? Aquela pessoa vai para o inferno, mas você vai prestar conta também. Então, nós temos que fazer a escolha de quem que você quer ser enchido, das coisas do mundo ou das coisas de Deus. Então é isso que nós vamos procurar trazer para a nossa vida. Então eu queria dizer para vocês que quem é muito ligado, por exemplo, é pecado ver televisão? Nenhum pecado. Mas é sábio escolher os programas que você assiste, que você deixa os seus filhos assistir, que você permite que entre na sua casa. Porque se nós não tomar cuidado, sabe, Satanás ele é tão sutil que ele prepara um pacote, né, lindo, maravilhoso, e você acha que é tecnologia, né? Agora, eu, por exemplo, antes, quando uma certa idade, a gente tinha 4 canais de televisão, 5, né? Agora você pega uma TV por assinatura, tem 100 canais, tudo quanto é tipo de coisa, tecnologia e tal, mas também, se você não vigiar, é uma coisa para sua perdição. Internet, né? Uma coisa linda, maravilhosa, mas o que é que você está vendo? Então, tudo isso aqui, eu faço ideia, é o seguinte, uma vez tinha um monte de formiguinha, daquelas pequenininhas que começam a andar na mesa, né? Lá em casa, e a gente ficou muito perturbado, falou assim, meu Deus, né? Como é que faz, né? Essa formiguinha, você deixa qualquer coisa lá, elas invadem, né? Prato de doce, alguma coisa, tem que estar tudo fechado, lacrado na geladeira. Aí a minha esposa descobriu a gente fala remédio, mas é veneno, né? Que é uma isca, né? Não sei o nome, que você coloca no caminho dela e as bobinhas leva para sua casa, né? E o que acontece? Aquele veneno, depois ele solta lá com a umidade lá, ele dá os efeitos dele e mata todo o formigueiro, desaparece. Assim também é Satanás. Satanás, ele coloca a isca na nossa vida. Coisas que você não precisa, né? Que nem nós falamos, desejável. Coisas que aos nossos olhos parece que é coisa boa, mas podemos estar levando isca para dentro de casa. E como é que eu vou saber, pastor, se é isca ou não é isca? Acabamos de achar a função do Espírito Santo. O que nós dissemos lá, que nós vimos em João 14, 16, 17, que é o Espírito da verdade. Quando Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, arrumaram uma encrenca muito grande, porque antes ele não tinha problema, porque no paraíso só tinha coisa do bem. Mas quando ele não estava preparado para conhecer o bem e o mal, que comeu da fruta do bem e do mal, então agora eu passo a trazer o mal para a minha vida. E Deus, na sua misericórdia, nos mandou o Espírito Santo para trazer aquele que vai dizer se isso é bom ou se é mal. E como é que eu vou ter isso? Nos enchendo do Espírito Santo. Vai ser uma oração para a minha vida e para a sua vida, amém? Mas quando você estiver cantando, é como você estiver falando, é como você falando com Deus.